universal de todos os seres racionais. Mas ele não foi o único a pensar nisso. Gregório de Nissa é o homem. No quarto século, ele vem depois de Orígenes. Na verdade, ele vai criticar algumas coisas que Orígenes falou. Por exemplo, a pré-existência da alma. Lembra, Orígenes achava que as almas dos seres racionais eram uma, e elas pré-existiam. Só depois da queda que elas vieram ser agrupadas em seres diferentes, anjos, demônios e o homem. Gregório de Nissa não acreditava nisso. Na verdade, ele foi contra e reconheceu que Orígenes ele estava bebendo demais na fonte dos filósofos platônicos. Ele leu a Bíblia em Gênesis 1:26 e reconheceu, de fato, tanto o corpo quanto a alma, os homens, eles são criados no momento e são criados à imagem e semelhança de Deus. Alguma coisa aconteceu depois. Aconteceu o que a gente chama de queda. E essa queda, de fato, fez com que o homem caísse desse status. A procriação por ato sexual, por exemplo, para Gregório, é nada mais do que o homem descendo desse status de igualdade com os anjos e absorvendo essa maneira das bestas, feras ou dos seres irracionais de procriar. Daí que vem, então, o que nós temos agora, esse emaranhado, essa junção entre aquilo que é bom, maior, a imagem e semelhança de Deus, e essas coisas que nós temos, essas paixões aqui. Essa decisão foi por causa do livre-arbítrio. O livre-arbítrio tanto poderia produzir vício, quanto poderia produzir virtude. E aí a gente vê que o livre-arbítrio, então, foi escolhido por essas pessoas, e nós temos mais vício do que virtude. Gregório de Nissa, no entanto, acreditava que o amor de Deus pelas pessoas, por todos os seres, homens e demônios, eventualmente iria vencer. O amor de Deus por suas criaturas atrairia a sua criação para junto de si. Assim como Gregório, talvez um pouco diferente, ele acreditava que deveria haver uma simetria. Como tudo foi criado bom e o mal não existe por si mesmo, existe apenas como consequência de uma má escolha, o mal não pode durar para sempre. Então, o amor que dura para sempre vencerá um dia. O texto que ele teve na Escritura como base foi Filipenses capítulo 2, versículo 9, diz: Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, falando de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, tudo que existe, ele está dizendo aqui, de alguma forma, no final, vai ter que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, o mal vai deixar de existir, porque não é eterno, e o bem será devolvido às criaturas que perderam por causa do seu livre-arbítrio. Gregório de Nissa, ele vai redefinir um pouco a noção de inferno. Ele diz assim: o inferno não é um lugar, mesmo sendo chamado assim, mas uma condição de vida invisível e incorpórea, na qual a nossa alma leva a sua existência, segundo o que nos ensina a Escritura. Então, o inferno não era um lugar físico de sofrimento perpétuo, consciente. Na verdade, o inferno era uma passagem, era uma maneira de purificar as más escolhas, e o sofrimento era proporcional aos vícios que os homens haviam desenvolvido nessa vida. O propósito do inferno, como ele diz, é puramente pedagógico. Não existe nenhum aspecto, assim como Orígenes havia dito, de punir. O desejo, então, a intenção de Deus com o inferno era purificar o homem, rasgar as duas partes e eliminar o mal para que o homem se tornasse bom, que era o propósito original de Deus. Foi assim que ele compreendeu como os homens e os demônios seriam salvos eventualmente.